Boa noite. Imaginem, por um segundo, a Praça da Figueira, aqui perto, aqui em Lisboa. Lojas, mercado, cheio de gente a comprar, a visitar, a tirar selfies, a postar no Instagram. Agora, pensem, tirem todos os turistas, moradores, compradores, e substituam-nos por polícias. Carros de polícia, polícias a cavalo, polícias nas ruas, nas entradas, nas saídas. E agora também imaginem a estátua de Dom João I. Não é uma estátua, mas uma estrutura de vidro, oculta no Google Maps, que apenas serve como entrada para um elevador. Um elevador que conduz para um complexo subterrâneo. Poderia parecer filme de James Bond, não? Mas isso é a Audiência Nacional, o Tribunal Especial para Crimes contra o Estado da Espanha, no centro de Madrid. Era 16 de outubro. Eu ia entrar a acompanhar o meu presidente, amigo, companheiro, Jordi Sánchez, por uma das entradas da praça. Mas lá, diretamente, uns 20 polícias dizem que só pode entrar o acusado e o advogado. Ali, entre polícias por um lado, manifestantes da extrema-direita, porque as manifestações da extrema-direita são legais na Espanha, foi o meu último abraço ao Jordi Sánchez. Só tive tempo de dizer boa sorte. Ele sorriu e preparou-se para entrar. Eram as 4:30 da tarde. Há 6 meses. Boa sorte. Um sorriso. Um abraço. Prisão. Depois dessa primeira humilhação, você, nessa praça, tem que dar a volta à praça inteira por fora para entrar pelo lado onde entram acompanhantes. Para entender, os que são lisboetas, é como ter que dar a volta pelo Rossio, São Domingos, Martim Muniz, para voltar a entrar na Praça da Figueira, pela Rua Dom Duarte. Outra vez dentro da praça, você vê como o seu companheiro entra na estrutura de vidro. E só resta esperar. Não há nem casa de banho, nem um espaço coberto. Você tem que aguentar, é outubro, está aquele friozinho de Madrid, a noite cai. No subterrâneo também não há cobertura de telemóvel. A única maneira de saber o que está a acontecer é quando o advogado sai da sala, chega perto do elevador, onde pode mandar um WhatsApp rápido. Acabou a última declaração. A juíza está a deliberar. Perto das 9 da noite, os deputados, amigos, companheiros da Assembleia Nacional Catalã, do Òmnium Cultural, que estávamos a morrer de fome, de frio, e também os pacientes jornalistas, tivemos uma primeira informação. Mas não por um advogado nosso, mas por um tweet. Um tweet do jornal El Mundo. Jordi Sánchez e Jordi Cuixart iam diretos para a prisão. E nós soubemos disso antes por um jornal da direita espanhola que pelos nossos advogados ou pelo Serviço de Imprensa da Audiência Nacional. Neste momento, vocês já devem ter percebido o que eu já percebia naquele dia. O objetivo da Audiência Nacional e agora também do Tribunal Supremo nunca foi resolver crimes. O objetivo é dar medo aos que ficamos aqui de fora. Aos cidadãos, aos ativistas, a todas aquelas pessoas que possam duvidar do poder do Estado. Como Jordi Sánchez, como Jordi Cuixart, os presidentes da Assembleia Nacional Catalã e do Òmnium Cultural, homens de paz, em prisão preventiva. Quer dizer, sem juízo, porque são tão perigosos que livre seria uma ameaça para a sociedade. Ameaça para a sociedade
ou ameaça para os que mandam nessa sociedade. Gostaria de aproveitar esta oportunidade de nos brinda a Assembleia da República para tratar alguns assuntos que são importantes para entender o que está a acontecer na Espanha e na Catalunha e porque é uma violação dos direitos humanos e um processo antidemocrático. Primeiro, deixem-me que lembre um pouquinho da história recente. No dia 20 de setembro de 2017, a Guardia Civil, que é a Polícia Militar Espanhola, foi invadir e registar vários escritórios do governo catalão no início da manhã. A maioria da população soubemos desses atos quando acordamos, pelos média, e saímos à rua para protestar, normal. Como a lei espanhola é excessivamente repressiva contra manifestações, às 10h23 da manhã, a ANC comunicou ao Ministério do Interior a intenção de se manifestar no Departamento da Economia, onde a maior parte dos protestos já estavam a acontecer. A ANC fizemos isso por responsabilidade, para proteger os manifestantes contra processos e multas. E por isso também tornamo-nos responsáveis dessa manifestação. Durante o dia, houve vários contatos com os chefes da Guardia Civil, dentro mesmo do departamento. Posso dizer isso porque eu estava lá, com Jordi Sánchez, com Jordi Cuixart. Eles negociaram que no fim do dia pediriam que as pessoas fossem para casa. Porque o objetivo da Assembleia Nacional do Òmnium nunca foi sequestrar polícias, mas conseguir a independência por meios pacíficos. E assim foi. No fim do dia, Jordi Sánchez e Jordi Cuixart subiram no teto de uma carrinha da Guarda Civil, mas não para destruí-la. Uma carrinha que tinha ficado lá o dia inteiro, à frente do departamento, e pediram à multidão para ir para casa. Eles agora estão a ser mantidos na prisão sob acusação de sedição e rebelião. Acusações que implicam o uso de violência. Se eles forem condenados, podem ficar até 30 anos na prisão. Violência? Que violência? Agora, pedir aos manifestantes que vão para casa, agora é violência. Na Espanha, essa normalidade, essa quase democracia, pedir tranquilidade é violência. Mas Jordi Sánchez e Jordi Cuixart não são os únicos. Hoje aqui temos representantes dos partidos políticos, que também têm líderes na prisão ou no exílio. E estes dias, como vimos também, os jornais europeus falam do nosso presidente, deposto, Carles Puigdemont. O Tribunal Supremo do Estado de Schleswig-Holstein, no norte da Alemanha, decidiu não admitir o delito de rebelião contra Puigdemont na petição da Justiça Espanhola. Entretanto, os 3 juízes deixaram Puigdemont em liberdade sob fiança. O Tribunal fez isso em poucos dias. 2. Porque entendeu, ele sim, aparentemente, que não havia violência. Há casos similares no Reino Unido, na Suíça, na Bélgica. Quem sabe? Qualquer dia pode vir a ser o caso de um tribunal aqui em Portugal. Em condições normais, um juiz europeu deveria confiar noutro juiz europeu. Quer dizer, se o juiz espanhol Pablo Llarena está a acusar Carles Puigdemont de rebelião violenta, o juiz alemão deveria ter ativado a extradição de forma imediata. Mas isso seria em condições normais. Nos últimos anos, temos visto como alguns países da União Europeia estão a tomar um caminho perigoso de regressão democrática. A Hungria, a Polónia, são os casos mais conhecidos. Agora, a Espanha entra pela porta grande na lista de países duvidosos. E a Espanha é o caso mais preocupante pela sua dimensão. Se a Espanha se consolidasse como uma democracia limitada, todo o projeto da União Europeia deixaria de fazer sentido. Passaria de ser um clube de Estados democratas a só um clube de Estados.
É responsabilidade de todos os europeus denunciar que a Espanha está a tornar-se uma democracia limitada como a Turquia e que isso é um risco enorme para a estabilidade da União. Um risco muito maior do que a independência da Catalunha. E o caso dos presos, é só a ponta do iceberg. Alguns exemplos. Em primeiro lugar, antes do referendo, os locais da ANC, da nossa organização, viram a polícia confiscar material de campanha sobre a independência da Catalunha. Material perigoso. Armas de destruição massiva, como t-shirts. Atenção! Em segundo lugar, em 20 de setembro, um membro da diretoria nacional da ANC foi detido. Seu carro revistado e coletes, faixas e panfletos foram confiscados. Como aconteceu em centenas de situações em todo o país, onde membros da nossa organização estão a ser identificados e intimidados pela polícia. Como terceiro exemplo, a 25 de setembro, o nosso site foi bloqueado pela Guarda Civil numa clara tentativa de censurar a sociedade civil. Ainda não recebemos uma ordem judicial, nem notificação. Isso aconteceu com mais de 200 sites. E esses são só alguns exemplos, mas não só os direitos fundamentais estão sob pressão. A separação de poderes, já foi comentado aqui, é problemática. Há 2 anos, o governo espanhol introduziu uma reforma urgente do Tribunal Constitucional, que minou ainda mais a sua legitimidade e independência, no momento em que sua independência já está sob escrutínio. Uma das medidas problemáticas é que o Tribunal Constitucional pode demitir de ofício e sem ser ouvido um presidente regional, ministro ou funcionário público, quando considerar que ele ou ela não está a cumprir as suas sentenças. Isso foi denunciado pela Comissão de Veneza. E, de fato, 3 membros da Corte Constitucional formularam um voto dissidente no qual admitiram que o único propósito da reforma era controlar as comunidades autónomas. A falta de independência do judiciário na Espanha está a começar a alertar as agências internacionais também. No seu relatório sobre a Espanha de 2016, o Grupo de Estados contra a Corrupção conclui que nenhuma das suas 11 recomendações foi implementada ou tratada de maneira satisfatória. Também, em 13 de janeiro de 2018, o Conselho da Europa publicou que, atenção, a conformidade da Espanha com os padrões internacionais permanece globalmente insatisfatória e que as autoridades fizeram um progresso limitado nas medidas para combater a corrupção em relação aos membros do Parlamento, juízes e promotores. Uma situação alarmante, que agora se reflete no uso e abuso da justiça. Enquanto isso, o governo espanhol continuou a promulgar legislação para consolidar, mais do que corrigir, os problemas identificados. A falta de independência judicial também é destacada no painel de avaliação da Justiça da Comissão Europeia de 2016 e no relatório global sobre competitividade do Fórum Económico Mundial. Essa quase democracia está a virar uma democracia com muitos problemas, também no lado internacional. Mas, aparentemente, as reformas jurídicas para combater a oposição política não foram suficientes. Uma prova disso é que, no ano passado, descobriu-se que uma Operação Catalunha encoberta era montada dentro do Ministério do Interior, implicando a polícia secreta, um magistrado e o ministro. Nenhuma ação judicial foi tomada para investigar essas operações ilegais do Estado. As investigações são bloqueadas. A conclusão óbvia, meus amigos, é que a Espanha está-se a tornar, em efeito, uma democracia limitada e que os presos catalães são só as primeiras vítimas. Para terminar já, gostaria de voltar a 16 de outubro de novo, a Madrid, um dos dias mais tristes da minha vida.
Depois de confirmar que Jordi Sánchez e Jordi Cuixart já não dormiriam mais em casa, lembrei de uma canção que sempre me acompanhou em tempos de tristeza. Talvez vocês a conhecem, é uma canção em português. Tentaram prendê-lo, impor-lhe uma fé. Vai, mas vogando a vontade, rompendo a saudade. Vai quem já nada teme. Vai o homem do leme. Jordi Sánchez e Jordi Cuixart e as 2 dezenas de presos políticos exiliados são os nossos homens e mulheres do leme. A República Catalã e os valores fundacionais da União Europeia estão vivos em cada um deles. E estarão vivos enquanto houver pessoas, cidadãos europeus como vocês, prestes a ouvir e lutar pela liberdade e pela justiça. Muito obrigado.